A Câmara dos Deputados reinstalou a comissão especial que analisa a PEC da prisão de condenados em segunda instância. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o autor da proposta, mais uma vez nos atendendo, o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Deputado, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana, todos os ouvintes da Jovem Pan. Uma satisfação, mais uma vez, participar aí com vocês desse programa. Bom, deputado, inclusive ontem acompanhei remotamente, claro, a sessão de reinstalação da comissão. Eu pergunto, o que falta para esse projeto efetivamente ser aprovado, já que passou pela CCJ, falta a comissão especial e aí, na sequência, vai ao plenário da Câmara? Olha, ontem é um dia muito importante para finalizarmos esse processo que foi iniciado em novembro de 2019. Nós vamos ter a oportunidade agora de ler o relatório, votar o relatório na comissão especial e encaminhar ao plenário da Casa para que o mais rápido possível nós tenhamos, de fato, a concretização da legislação que trata da cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Então, a nossa expectativa ontem foi muito positiva, a retomada, algo que nós estávamos brigando há mais de ano, porque, infelizmente, com a pandemia, paralisou a comissão especial. É a primeira comissão especial a retomar os trabalhos e nossa expectativa é que, passado agora essa semana, nós tenhamos a leitura do relatório, o início do debate, para que em pouco mais de um mês a comissão cumpra o seu papel, vote e encaminhe ao plenário. Deputado, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Ontem estávamos entrevistando um especialista em direito penal aqui na Jovem Pan e ele estava dizendo que o problema da prisão em segunda instância pode ser exemplificado pelo exemplo de Lula, né? De que se há erros processuais, seria injusto manter uma pessoa presa se essa prisão ou se essa condenação possa ser depois anulada em instâncias superiores. Eu queria saber qual é o argumento, afinal das contas, a gente sabe que é muito difícil que todos os brasileiros tenham acesso a bons advogados como o Lula teve. Então, eu queria saber qual é o seu argumento a esse respeito. Bom, Diogo, é uma pergunta bastante pertinente, até pelo momento que nós vivemos, da instabilidade que o Supremo Tribunal Federal gera por definir questões que, na minha opinião, não estariam no escopo de trabalho de uma Suprema Corte brasileira, como é no mundo. O único país que vai até a quarta instância é o Brasil. Nós não temos nenhum conhecimento de países vinculados à ONU que as pessoas têm possibilidade de postergar as suas condenações até a quarta instância. E mais que isso, como você bem disse, pouquíssimas pessoas têm condições de postergar, porque é caro, 40% da população brasileira, quando condenada na primeira instância, sequer tem advogado para recorrer à segunda instância. E, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal tem feito posicionamentos muito mais pelo ambiente político do que propriamente pela questão jurídica. O exemplo é o caso do ex-presidente Lula, porque há 3 anos atrás, esse mesmo pedido de suspeição, esse mesmo pedido de anulação foi rejeitado. Num novo habeas corpus, passado 3 anos, o Supremo muda o entendimento pelo ambiente político. E, na minha opinião, se nós tivéssemos a condenação em segunda instância, não estaríamos discutindo esse ambiente político pelo Supremo. Até porque, Diogo, o único processo que existe de concretização de prova material vai até a segunda instância. A terceira e quarta instância são erros processuais ou constitucionais. E isso o nosso projeto prevê através de uma ação revisional. Então, quem é condenado em segunda instância tem erro processual, e isso são pouquíssimos casos, ele terá a oportunidade de entrar com uma nova ação revisional às instâncias superiores. E aí acabaríamos com essa indústria de recursos que existe no Brasil. E a proposta, deputado, pretende alterar os artigos 102 e 105 da Constituição, que permitem recursos que podem acabar retardando o trânsito em julgado em muitos anos. Que dizem exatamente esses artigos? Exatamente, são os artigos que prevêem os recursos especial e extraordinário, a Superior Tribunal de Justiça ao Supremo Tribunal Federal. E esses recursos são utilizados para postergar, porque, como eu já disse, as instâncias superiores, elas não revêem mérito e prova, elas não podem entrar nessa questão. Já é a segunda instância, a última instância para tratar desse tema. São recursos postergatórios, protelatórios, que visam apenas não ter o cumprimento da pena por conta do trânsito em julgado. Se nós tivéssemos mudado isso, por exemplo,
nós não estaríamos mais discutindo essa questão do Lula, que teve 3 ou 4 oportunidades de pedir a mesma coisa e, em determinado momento, por ambiente político, ele conseguiu. E agora, a prisão em segunda instância, assim como toda condenação, não apenas na esfera criminal, ela, a partir da PEC, da promulgação dessa PEC, que nós estamos trabalhando para aprovar na Câmara e no Senado, nós teremos uma justiça mais célere, que de fato cumpra a sua obrigação de fazer justiça no tempo adequado. Hoje, infelizmente, não é isso que acontece. E essa mudança no 102 e 105 é exatamente para acabar com essa indústria de recursos apenas protelatória. O deputado, eu me lembro que no ano passado, o deputado Tradi, que é o relator da PEC, ele tirou a retroatividade da medida. Isso por causa de uma sobrevivência política, porque se isso não fosse feito, a PEC não iria para frente. Ou seja, a PEC, assim que for promulgada, só passa a valer nos casos dos processos a partir deste instante. Agora, como é que fica a questão do ex-presidente Lula? Se os processos dele voltam à primeira instância, ou voltam à estaca zero, se eventualmente ele for condenado na segunda instância, quando essa PEC já estiver em vigor, ele volta a ser preso ou não? Olha, é uma pergunta bastante atual. Talvez seja a principal pergunta que nós vamos responder a partir de agora com a reinstalação da comissão especial. Mas a verdade é que existe um debate que será proposto pela comissão especial de que a retroatividade não vale para casos que já foram julgados na segunda instância. E alguns defendem que são processos iniciados e outros defendem que são processos que não foram julgados pela segunda instância. De qualquer maneira, com o reinício do processo judicial do ex-presidente Lula, no caso específico dele, deixando claro que essa legislação que nós queremos aprovar não tem endereço certo, ou seja, não é específico para uma pessoa, mas como é um caso bastante conhecido da população brasileira, todos se atentam para saber o que ocorrerá. Se ele retomar o início do processo e nós aprovarmos a PEC nesse caminho, ele estará sujeito às alterações da norma que nós estamos fazendo. Ou seja, se ele for condenado em segunda instância e a PEC estiver validada, nós teremos o início do cumprimento da pena do ex-presidente Lula ser condenado na segunda instância. Perfeito. Deputado federal Alex Manente, do Cidadania aqui de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. A Jovem Pan vai acompanhar a sequência dos trabalhos na comissão. Bom trabalho e bom fim de semana também. Obrigado, Tiago, Adriana, todos aí. E mais uma vez agradecer à Jovem Pan, que sempre cobre ativamente a questão da segunda instância, que é o combate à corrupção e impunidade no nosso país. Obrigado.